conversando, né? Um dia de sol, entre nuvens, né? Não tinha risco de chuva, pelo menos, apesar de ser novembro. E aí a gente começou a ouvir um barulho e tal, a gente começou a discutir, né? A gente, barulho que é esse e tal. E aí o menino lá pegou e falou assim, deve ser trem. Eu falei assim, não, mas a linha férrea passa lá do outro lado, lá. Aí o engenheirista lá muito antigo lá falou assim, parece que o vento inventando esse amarrar, né? O rádio de comunicação da mineradora, né? E aí nós se liga no canal de emergência, tá uma falazada danada no canal de emergência, ninguém entendendo nada que o cara tá falando aí. Aí eu peguei a câmera e falei assim, vou filmar, vou ficar aqui que vai dar tempo, vai dar pra ver daqui. E não imaginei que seria aquela monstruosidade, né? Aí eu falei assim, só gente, o barulho é barragem chegando aqui. Tá pra vocês que eu vou avisar meu povo. Mas assim, eu escutei o barulho, ouvi a lama chegando. Aí eu peguei minha moto, Berenice, e saí buzinando. Então, pessoal, corta, a barragem estourou, esse barulho é barragem, corta, a barragem estourou. Assim, tá igual a doida, mas só que eu não vi a lama. O Deus perdoou de eu não ter visto. Porque eu praticamente atravessei na frente dela. Atravessei na frente da lama, que eu não ia avisar o pessoal. E os meninos viram que ele ficou gritando de me voltando, só que eu não ouvi eles. O barulho era tão forte que eu não ouvi ninguém, só segui em frente. Às vezes quando eu vejo aquele vídeo, eu assim, chega a ficar em pânico. E assim, chega a sentir que ele sentiu, porque no dia, assim, eu só queria correr e gritar as pessoas que as pessoas saíram. E eu achei que ia ser uma água que ia passar e a gente ia voltar para casa. Eu não sabia que assim, que era uma coisa tão grave. Que era o tsunami de lama que estava atrás de mim e eu não vi. Ela fez uma pororoca e subiu. Aí na hora que um virou, gente, olha lá embaixo. Na hora que olhou, a outra vindo, e eles aqui nesse ponto. Tava meu sogro, minha sogra, mais 2 crianças. Aí que eles pegaram, em vez de subir o caminho normal, eles subiram quebrando o mato até o mais alto. E ficaram do alto olhando até ver o que ia dar. Eu voltei, puxei a moto e subi empurrando ela pro morro acima. Aí quando chegou lá em cima, que eu vi que já tinha acabado tudo. Vi que o Bento já era. E até o momento eu não tinha olhado para trás. Só quando cheguei lá em cima que eu vi o que tinha acontecido. Para mim, ia descer uma água e a gente ia voltar e limpar a casa. Fala que você consegue ver aquele negócio esquisito e ele fala que é tipo o Mar Vermelho. Do Moisés, do filme. Que a gente olha para trás e a gente vê as coisas, depois não deu para filmar. Eu via caminhonete indo embora, boiando, de caminhonete de outra empresa boiando, casa boiando, né? Caixa d'água lá, com não sei quantos mil litros d'água boiando, indo embora. Então aí nessa hora eu pensei, morreu muita gente aí, não tem jeito. Nessa hora bateu um pouquinho de tipo assim, né, desespero, né, você fica sem saber qual que você faz, mas de qualquer forma, a minha equipe sobreviveu toda, tirando a Paula, que ela foi salvar o filho dela e a família dela, que ela correu um risco muito maior que a gente, mas a minha equipe era treinada. Eu vou passar água, né? Do bem tem que sair, gente, subir lá para aqueles... Esse fato não foi uma tragédia, não foi uma catástrofe, não foi um acidente, foi um crime. Foi um crime de homicídio, né? Na verdade 19 homicídios e crimes ambientais. Né? Então, do ponto de vista penal, é um crime. Chamar isso de acidente é a mesma coisa que tentar classificar isso como algo que não poderia ser evitado, né? Mas poderia ser evitado se a empresa, a Samarco, tivesse adotado as cautelas necessárias e os investimentos necessários para poder evitar esse desastre. Não dá para uma tragédia como essa alguém falar que foi um acidente. Isso não tem nada de acidente. Quando eu cheguei ao local da tragédia, a gente viu... Eu não consigo transcrever em palavras o que eu vi ali. É uma coisa inacreditável, né? E aí foi se sucedendo a maior tragédia ambiental do país, o maior derramamento de lama do mundo. E aí nós começamos a viver essa realidade que foi nos impostas. Impostas por empresas que estavam a Mariana há 44 anos,
tirando uma riqueza incalculável. Eu fiz um levantamento de 2007 para cá, só de 2007 para cá, só Samarco, porque em Mariana tem Samarco e Vale. 2007 a 2015. Só o tributo que a Samarco recebeu de 2007 a 2015 chega a 30 bilhões de reais. 30 bilhões. Isso é líquido. Isso é líquido. Fora a Vale, né, que produz aqui também, porque a Vale é dona da Samarco. Então eu acredito que a Vale e Samarco tenham tido um lucro aí de 2007 a 2015 acima de 70 bilhões de reais, né? Agora imagina se a gente pensar em 44 anos minerando aqui. Quanto e quantas pessoas não ficaram milionários nas custas da riqueza de Mariana? Em 3 anos, ninguém foi punido. Todas as pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público Federal, no processo que tramita na Justiça Federal na Vara de Ponte Nova, não foram punidos. O processo ainda está numa fase inicial, onde só foram ouvidas as testemunhas de acusação. Então, é lamentável essa morosidade do sistema judiciário brasileiro, no sentido de punir os causadores desse crime tão grave. Quanto às indenizações, em 3 anos, o que nós tivemos foram os auxílios emergenciais, né, que é um valor pago mensalmente às famílias, que não é indenização e também não pode ser descontado da indenização. E tivemos também antecipações de indenização, ou seja, parcelas que foram pagas em 2015 e em 2017, antecipando a indenização. Parte desse valor poderá ser descontado na indenização final. Então, o que nós temos até hoje é isso. As pessoas não foram definitivamente indenizadas, não foram definitivamente reassentadas e ninguém está punido 3 anos depois do desastre. O processo está se arrastando, a gente vê que está sendo empregado bilhões de dólares e onde tem mesmo que chegar os recursos com a reparação, a justa reparação através da indenização de reassentamentos, esses recursos não estão chegando aqui. Então há sim uma desigualdade na luta. E principalmente quando a questão é na justiça, está tendo uma inversão de papéis. Quando a gente chega para uma audiência, e eu mesmo no meu caso, quando eu fui na audiência para reconhecer meus direitos, eu me senti como réu. E senti que as empresas, através de seus advogados, estavam exercendo o papel de juiz. Elas indagavam, julgavam e executava a sentença. Então, houve sim uma inversão de papéis, uma vez que as empresas que determinavam o que elas iriam aceitar ou não. É impressionante como as coisas não acontecem. O que é tratado não é colocado em prática. É muito mais moroso. E o sentimento que eu tenho hoje é que era necessário rever a forma como tem sido atendido as pessoas em relação a essa tragédia. Então, mas aí a lama veio... Ligar para o meu marido, que lá tinha antena rural. Mas nada de chamar, telefone não atendia. O pessoal também tentava ligar para os irmãos dele que estavam aqui. Não, ninguém consegue falar com a roça, ninguém tem notícia, ninguém sabe de nada. Aí, a hora em que eu fui saber de alguma coisa do meu marido, se estava vivo, como é que estava, era 6 horas da manhã do outro dia, que foi a hora que meu marido atravessou o portão, chorando, e falou comigo assim: mulher, acabou tudo da nossa casa, a lama entrou lá, jogou a casa no chão, a lama chegou, que ela chegou naquele fedor, naquela fumaceira, parecia, ele descreve que parece que é formiga invadindo o canavial, que o barulho que fez.
um cheiro de enxofre, fedendo, bar podre, um poeirão. E ele, uma coisa que ficou muito presa na cabeça dele foi que tinha um cachorro da vizinha que estava preso, mas não tinha como ir lá soltar. Ele falou que a lama veio igual um bicho, assim, ó, comendo os trem tudo. E aí, logo em frente da minha casa, eles conseguiram ver que a hora que eles saíram de lá era 8h30, mas mesmo assim, porque a lama expulsou eles para trás, que eles ficaram na beirada do rio até o final, que eles não achavam que era lama. É um misto de desespero, é uma dor que não é uma dor que morre alguém, não é uma dor de quando você ganha alguma coisa, é uma dor que parece que ele vai te passando a faca de órgão por órgão. Que na hora que você bate o olho, que você vê tudo revirado, tudo amontoado, fedendo. Você não podia pisar em certo lugar que seu pé afundava mesmo, porque ainda a lama estava muito mole. Então, para ir para a nossa casa, tinha que pôr umas tábuas, uns trem, para poder tentar pelo menos entrar, porque o pé da gente afundava. Vindo aquela destruição, aquele trem tudo. A única coisa que eu sabia era chorar. Era aquele choro, não sei se você sabe, aquele choro rouco que vem de dentro, que parece que está te rasgando a alma. Um choro de você ver que tudo que você construiu na vida, tudo que você deixou de fazer, tudo que você investiu, você foi um tempo que a gente não fala que é tempo perdido, que graças a Deus nós conseguimos viver nela um bocado de tempo bom. Mas, assim, a esperança, o projeto de vida que a gente tinha, já estava tudo engatilhado. Eu estava no auge da minha profissão, sendo reconhecido, que era uma coisa que eu já estava conquistando, já era muito tempo amontoado. Então, na hora que você bate o olho naquele trem, você fala, gente, isso aqui não tem jeito de consertar nunca mais, isso aqui não tem nem como você pensar que quer fazer mais alguma coisa, que quer continuar. O que vai se fazer da vida? Então, passa um filme na sua cabeça. É um filme mesmo que passa, de angústia, de raiva, de ódio, Eu lembro que no primeiro dia eu não consegui entrar dentro de casa, não. Mas aí na vez seguinte que eu consegui entrar dentro de casa, menino, eu tinha meus vidros, minha cozinha estava toda arrumadinha, tinha uns vidros que eu colocava biscoito, tinha uns vidros que eu colocava macarrão, uns vidros que eu colocava tempero e tudo. Foi eu e meu marido, menino. A gente pegava os negócios assim na mão, mas lançava aquilo tudo na parede com muito ódio. Que eu acho que se a gente tivesse feito aquilo, a gente tinha explodido, a gente tinha dado uma coisa maior, porque a gente lançava os negócios na parede com um ódio tão grande. E xingava a empresa. Na minha casa, se você entrasse lá, você ia ver a quantidade de coisa que eu escrevi nas paredes. De ódio, quando eu tenho raiva, eu vou lá e rabisco as paredes. Dia do acontecimento, eu estava pescando no rio, uma senhora me gritou que eu corresse, que o Bento que a barragem tinha estourado, o Bento tinha arrasado, tinha morrido muita gente. Eu saí do rio igual uma doida, né? Correndo e corri lá em casa. Na hora que eu estava chegando em casa, já chegou também um helicóptero falando o que tinha acontecido, que era para a gente sair de lá sem documento, só com os documentos. E não levar nada. Eu peguei, soltei minhas criações tudo pro alto do pasto, peguei um pedreiro que estava trabalhando comigo e falei, vamos embora.
Tinha mais 2 pessoas que estavam trabalhando também lá, mas eles preferiram ficar para esperar ver o que ia acontecer. Eu não quis esperar. Não quis por causa dos meus filhos que eu estava estudando aqui em Mariana. E eles iam atrás de mim, começaram a ligar que ia, né? Aí eu procurei vir embora rapidinho. Quando eu cheguei aqui em Mariana, um vizinho meu ligou para mim e falou comigo, precisava de ir lá mais não, que lá tinha acabado. Aí acabou também a nossa vida, né? E até hoje a gente não consegue retornar. Porque a gente nem tem tempo para a gente. A gente, nós perdemos tudo, não fomos culpados de nada e temos que, esses 3 anos, a gente vive em comissões, audiências, reuniões, para poder ver se a gente consegue reaver o que a gente perdeu. Acredito mais nesse sistema. Eu defendi esse sistema, eu fui o que mais defendi esse sistema. Eu não acreditava que repassar o recurso por dinheiro público pudesse ter a agilidade que a gente precisa. Mas eu percebi hoje, depois de 2 anos da constituição da Fundação Renova, que o poder público é muito mais eficiente que a Fundação Renova. É impressionante como as coisas não acontecem. O que é tratado não é colocado em prática. É muito mais moroso. E o sentimento que eu tenho hoje é que era necessário rever a forma como tem sido atendido as pessoas em relação a essa tragédia. É o poder público, sim, que está preparado para atender e resolver esses problemas. E a Fundação, ela não consegue dar o retorno necessário. Ela tem uma estrutura enorme de pessoas trabalhando junto a ela, tem todo o recurso necessário, mas não consegue resolver os problemas. Eu vou te dar um exemplo aqui na cidade de Mariana. Não tem uma medida compensatória para falar assim, essa medida compensatória, porque reparatória tem muita coisa acontecendo. A reconstrução de Bento, reconstrução de Paracatu, isso é reparatório. Mas em relação a compensatório, não tem uma medida na cidade. Nós temos 3 anos da tragédia, a cidade foi extremamente atingida com tudo que aconteceu e não tem uma medida compensatória. Então a insatisfação com o sistema é enorme, nós estamos na contramão e realmente quem tem condições de dar a resposta e resolver o problema é o poder público, o Estado, o governo federal e os municípios. E o recurso tinha que ser repassado para os governos e os governos, sim, montarem as suas equipes, prestar conta para o Ministério Público desse recurso, aí as coisas vão acontecer. Se a gente continuar com essa enrolação com a Fundação Renova, as coisas não vão acontecer, o tempo vai passar, o dinheiro vai ser gasto e muito pouco do que poderia ser feito vai ser feito. A Renova é decepcionante. A Renova ela vai criando etapas dentro desse processo e o atingido vai vencendo essas etapas e ela vai criando outra. Ela vai criando, vai criando, vai criando. É uma história que não tem fim. Então, a Renova não tem uma data definida que ela vai terminar com isso. Você entendeu? Após o desastre, o que nós vimos foi uma tentativa por parte da empresa de suplantar, de tomar as rédeas do processo de reparação, ao invés de cumprir aquilo que é o dever dela. E aí nós tivemos que atuar em várias frentes ambientais, direitos humanos, direito do trabalho, para poder proteger os direitos que foram violados. No meu caso, que atuei relativamente às vítimas de Mariana, nós ajuizamos várias ações, foram 22 ações na Justiça, para tutelar vários direitos dos atingidos. Coisas não andam como se fosse uma benesse das empresas e da Fundação Renova, como se eles estivessem fazendo as coisas espontaneamente e de forma correta. Pelo contrário, eles só estão fazendo porque existem decisões e acordos feitos na Justiça, após o ajuizamento de uma ação, que eles estão cumprindo as medidas de reparação dos direitos das vítimas e do meio ambiente. Então, nada é de livre e espontânea vontade, nada é benefício. Tudo que está sendo tratado aqui é direito e tem que ser cumprido. E só está sendo cumprido na medida que o Ministério Público atua.
processo a gente percebe muito claramente que existe uma distância entre o dever que eles têm que cumprir e a concretização daquele dever. Né? Isso é causado por uma estratégia das empresas e da Fundação Renova de protelar para ganhar tempo. E isso acaba causando mais prejuízos, sobretudo psicológicos, às vítimas. A percepção da equipe de saúde da família, né, que são médicos, as enfermeiras, agentes de saúde, é que as principais demandas que aparecem são com relação ao sofrimento mental. Então, a gente tem esses quadros de ansiedade, de depressão, mas muito associados a esse contexto social que eles têm vivenciado. Então, essa espera ela é muito angustiante pelo reassentamento que estava previsto para 2019, que não vai acontecer. Para os idosos, isso tem uma especificidade, né? E com relação à renda, tem uma situação de hostilização dos atingidos no município, como se eles fossem responsabilizados pelo não retorno da empresa ou como se eles estivessem recebendo algum tipo de benefício. Então, muitos foram hostilizados nas ruas, em suas casas, nos comércios, nas escolas. Essa situação econômica, ela contribui tanto para essas hostilizações, né, quanto para alguns conflitos mesmo entre a população atingida e a cidade. Assim como as outras situações, a gente também percebe um agravamento de alguns sujeitos com relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Mas isso está conectado às outras dimensões do sofrimento também. Né? Acho que com relação ao dinheiro e à perda do trabalho, o que a gente mais percebe é uma situação angustiante de ócio, uma situação do município de alto índice de desemprego. Então, muitas pessoas estão ociosas, tinham hábitos muito específicos no cotidiano da vida rural, de plantação, de colheita, né, de relação com os animais, com a horta. Então, o que a gente mais escuta nesse aspecto é um sofrimento relacionado a essas perdas que são do cotidiano, que são de atividades que eram significativas e que aqui no município não tem essa característica, né, na área urbana, e que isso faz falta. E muitos não tinham hábito de comprar o alimento e o que eles consumiam, né, era o cultivo na casa, no seu território. Muitos vinham para Mariana em situações muito específicas, para um acompanhamento médico, para uma compra no comércio, mas a maioria do tempo a vida era lá. Então, essa mudança para a parte urbana foi muito significativa. Muito de algumas situações de saúde mental, né? Como os quadros de ansiedade, depressão, uso abusivo de álcool e outras drogas, mas relacionados a essas dimensões sociais do adoecimento, né? Que é o deslocamento forçado, as perdas materiais e imateriais, perdas de vida, perdas de atividades que eram significativas para eles. Então, é uma outra rotina. Aqui na cidade, eles ficaram dispersos no território, então muitos tinham uma dificuldade, e ainda têm, em se encontrar, né? Os hábitos de vida alteraram, a rotina para alguns de participação em reuniões com a Renova, de negociações, de reivindicação pela luta pelos direitos, é algo que fortalece muito eles, mas é uma rotina cansativa. E então todo esse processo causa um sofrimento muito grande, né? Entre os... Eu estou sentindo, eu posso dizer que eu estou sentindo na pele essa dificuldade com a saúde. Em 2 anos eu ganhei peso, embora a alimentação não tenha sido a mesma. A dificuldade com a parte psicológica está grande. A pressão é muito grande, então a gente sente que afetou tudo, afetou o físico e o mental, principalmente o mental. Do rompimento da barragem, o único remédio que eu tomava era, às vezes, remédio para ressaca, ou às vezes um chá
de Marcela, um chá de boldo, que eram os únicos remédios que eu tomava. Às vezes eu fico, dá uma tristeza, uma coisa que vem do fundo da alma que a gente não consegue definir. E mesmo na relação com a família, minha esposa fala, nossa, você está uma pilha de nervos, você está uma pilha, nossa, a gente não vai nem conversar com você. Fiquei com estupim curto, vamos dizer assim, estupim curto e qualquer coisa está explodindo, E outras vezes a gente se aquieta, vai para um canto, quer ficar mais afastado, não quer conversa com ninguém. Então, é uma mescla. A hora você está muito agitado, muito estressado, e a hora muito deprimido, muito quieto. Desses 3 anos, eu sofri problema, tomo hoje 3 antidepressivos, fiquei diabético, tomo 3 remédios de pressão, você entendeu? E eu era uma pessoa saudável. Sofro um empobrecimento forçado. Eu era o maior produtor de leite da região, cheguei a produzir 800 litros, quase 1000 litros de leite por dia, tinha uma renda, posso comprovar isso até ali, uma renda de R$22 mil bruta por mês. Hoje tem mês que meu pagamento vem negativo, você entendeu? Eu estou produzindo 200 litros de leite por dia, não recebo cartão, não consegui receber o cartão até hoje, e estou vivendo uma vida imposta pela empresa. Nossa economia ficou fraquejada, totalmente enfraquecida. E tem muitas pessoas morrendo, que não vai alcançar ir para o reassentamento. Já morreu bastante gente em Paracatu, já morreu bastante gente em Bento Rodrigues. Não vai alcançar conhecer a comunidade nova. A gente acaba virando uma bomba relógio. E eu presenciei 2 ataques de fúria. Menino, o trem é feio. Igual eu falei, eu tenho medo de ter ataque de fúria. Porque o negócio vem assim, você tá aqui tranquilo assim, de repente, do nada, te dá aquela explosão. Menina, eu tive que ajudar a conter a pessoa. Foram 2 ataques de fúria nesse dia. A pessoa me arrasta, eu não sei como que eu não fiquei toda arranhada. No outro dia parecia que a gente estava de ressaca de alguma coisa, porque o corpo inteiro reagiu. Eu tenho medo de que, igual eles falam, pós-barragem, pós-reassentamento, tem os traumas que estão falando que a gente está chegando quase a um de guerra. Eu falei, eu não quero ficar paranoica, não. Eu não quero ficar doida, não. Eu quero, depois que acabar isso tudo, eu quero voltar a ser a Luzia, porque a Luzia que eu era, o senhor não está vendo ela nem de longe. Eu não era assim. Meu olhar não era assim. O meu jeito não era assim. Minha fala não era essa. Então, eu me tornei amarga, coração duro. Os comerciantes fecharam suas portas, várias pessoas perderam seus empregos, a prefeitura perdeu uma receita de R$60 milhões ano, que é o que vinha dos tributos da mineração. Em 3 anos já passa de R$180 milhões que nós deixamos de arrecadar. A população desempregada, então, ela passa a procurar mais assistência social, mais pessoas procuram o nosso sistema único de saúde. Tudo isso descarrega onde? No poder público. Então aumenta a necessidade do poder público prestar um bom serviço. E no momento que a cidade tem muito menos receita que já teve um dia. Pontos como esse precisam ser levantados pelo Congresso, precisa de alguém abraçar essa causa e fazer bem em favor do país. Não é só em favor de Mariana, não, é em favor do país. Quem garante que outras tragédias não vão acontecer? Nós somos seres humanos, os seres humanos são falhos. Então é necessário discutir, redimensionar e fazer uma lei que garanta, pelo menos, mitigar e que os municípios não fiquem somente com prejuízo. O Brasil não tem normas semelhantes às que tem em outros países. Né? No Brasil, quem quiser implantar uma barragem, implanta, sem qualquer segurança e sem qualquer fiscalização. Então, para fins de segurança de barragens, né, e é muito importante deixar claro isso, vários relatórios de órgãos públicos, órgãos responsáveis, inclusive a Agência Nacional de Águas, identificou dezenas de barragens no Brasil inteiro com risco de colapso. Só em Minas Gerais foram identificadas 5 barragens em estado grave. Então, se nós não mudarmos essa normativa relativa a barragens, nós vamos ter mais desastres. Então, é preciso criar segurança de barragens. Um dos pontos fundamentais para criar segurança de barragens no Brasil é proibir esse tipo de barragem que existia em Mariana, na barragem de Fundão da mineradora Samarco, que se rompeu. Esse tipo de barragem, que se chama alteamento a montante, ela é
uma das mais perigosas, e outras barragens semelhantes já se romperam no Brasil. Então, o primeiro passo seria proibir esse tipo de barragem. O segundo passo, as barragens que existem desse tipo serem desativadas e dar-se uma destinação a essa barragem, para que isso não fique ali como se fosse uma bomba relógio esperando para estourar. E por fim, olhando adiante, além de proibir essa barragem, estabelecer, por exemplo, medidas para evitar o barramento. Existem alternativas para isso. Por exemplo, já existem estudos que comprovam a possibilidade de você usar o rejeito do minério de ferro para construir, para fazer tijolo, para fazer outros materiais que podem ser usados e não vão causar risco ao meio ambiente nem às pessoas. O outro ponto que você pode tirar de lição desse caso, é que o Brasil precisa urgentemente de uma lei de proteção às vítimas de desastres. Se nós tivéssemos uma lei de proteção a vítimas de desastres, e essa lei poderia ser bem abrangente, vítimas tanto de desastres naturais quanto os tecnológicos, estabelecendo quais são os direitos das vítimas, quais são os deveres dos causadores do dano, quais são os deveres do poder público frente a esse dano, estabelecendo-se todas essas regras. Por exemplo, poderia ter um dispositivo deixando claramente se as vítimas perderem sua residência, o causador do dano é obrigado a fornecer uma residência, um aluguel, até que tenha sua casa definitiva de volta. As pessoas que tiverem afetação ou perda de renda têm que ter direito a um auxílio financeiro que não pode ser descontado da indenização, para que ela possa se manter até o pagamento da indenização. Isso ia também ser uma forma de pressão para que as empresas pagassem rapidamente as indenizações, né? Então, nós precisamos urgentemente de uma lei de segurança de barragens mais efetiva e com mais regras restritivas e de uma lei de proteção às vítimas de desastres. Mas é um futuro que ainda está muito incerto, né? Que não tem nenhuma perspectiva muito clara. Então, isso é uma situação muito angustiante para os atingidos, né? De não saber se os prazos que são estabelecidos e acordados com a empresa serão cumpridos. Vários avanços depois vêm seguidos de vários retrocessos. Então, isso acaba contribuindo para uma situação de ansiedade, espera e angústia com relação ao futuro. Esse foi um desastre que abalou foi o mundo inteiro. E se bobear, abalou até Deus, porque até Deus deve ter duvidado da capacidade do homem de destruir uma terra que ele criou. Eu, sinceramente, eu achava que quando aconteceu o desastre, em menos de um ano, eles resolveriam muitas questões, sabe? Porque eles poderiam resolver aqueles que não fossem por reassentamento, que fossem ser indenizados, para a pessoa continuar a vida, né? Eu costumo falar que no dia do desastre, é como se a gente estivesse vendo um filme e desse uma pausa para ir na cozinha, tomar uma água, fazer uma pipoca, né? Quando volta, você não consegue mais dar o play porque a televisão estragou. Aí está todo mundo até hoje sem dar continuidade na vida.